Por que os narcisistas são pessoas ressentidas e totalmente inseguras? Quando nós falamos, do narcisista, temos que verificar, por exemplo, a sua história, o que constitui a sua realidade psíquica. Ou seja, tudo aquilo que ele faz, toda atitude que ele faz é totalmente enviesado. Ou seja, como eles são seres totalmente inseguros, eles sempre procuram validação para confirmar esse viés, ou seja, essa crença, tá? Então é por isso que o narcisismo ele tem certa ligação, na verdade, com a insegurança. Por quê? Porque o narcisista ele tem uma necessidade constante de elogios e admiração. Porque dentro do seu histórico, na verdade, ele foi uma pessoa muitas vezes que sofreu, na verdade, uma espécie de abuso na sua infância, né? Um excesso de abuso, ou também pode ser um excesso de liberdade. Então, tudo que o narcisista fizer vai ser baseado na sensação que ele tem sobre ele mesmo, terceirizando, na verdade, sobre as pessoas. Então, quando o narcisista ele age dentro desse viés, o que ele faz na maioria das vezes? Ele ratifica as informações que ele tem, né, com uma espécie de inclinação e repulsa. Por que isso? Ele tem inclinação por aquilo que afirme que ele gostaria de ser. Ele tem repulsa, na verdade, de não aceitar aquilo que ele não é. Então o narcisista ele sempre procura uma visão idealizada de si mesmo, ou seja, ele tem uma necessidade para que o outro complete esse seu vazio, porque ele é um ser totalmente carente de self, tá? Então, por exemplo, ele sempre toma essa atitude, tá? Porque o narcisista, o mundo dele é sempre baseado em medos, ou seja, ele criou uma capa, né? Ele criou um ideal como uma espécie de se afirmar daquilo que ele não é. Todo mundo, quando nasce, quando cresce, quando chega na vida adulta, as pessoas têm uma espécie de viés cognitivo distorcido. O que é esse viés distorcido? Que é totalmente cognitivo. Por que cognitivo? Porque vem de cognição, na verdade, vem de conhecer, tá? E esse viés é baseado nos seus traumas, né? Então, por exemplo, mediante o trauma que ele tem na infância, na verdade, ele sempre procura validar informações que neguem esse trauma. Então, todas as validações que confirmem o seu trauma, ele age de uma forma de repulsa. Mas na maioria das vezes ele faz isso de uma maneira inconsciente, como qualquer pessoa faz algo de maneira inconsciente acerca dos seus vieses, porque o nosso viés cognitivo sempre baseia numa predisposição a uma crença. Ele também se baseia no convívio o convívio, né, na verdade, social, né, no convívio que ele teve com a sua família, né? Então é um convívio celular mesmo, sabe? É uma pequena célula. Então a sua mente se formata ao meio do qual ele se criou. Então ele sempre vai usar determinadas situações para confirmar o seu viés de uma maneira muito mais clara, porque assim, como ele baseia numa vida que é totalmente baseada em sofrimento, tudo aquilo que foge do sofrimento para ele não é normal, né? Tudo aquilo que é prazeroso, tudo aquilo que dá prazer, tudo aquilo que é alegre, não confirma com o seu universo. Por mais que ele tente, na verdade, ele sempre volta ao seu estado cognitivo, ou seja, a crença que ele teve na infância, né, de um pai abusivo ou de uma mãe também abusiva. Então é por isso que o narcisista, na maioria das vezes, eles são inseguros, tá? Eles são inseguros e ressentidos. Por quê? Porque ele tem uma necessidade de ser reconhecido por aquilo que ele é, né? Interessante que as nossas percepções da realidade, ela nasce, por exemplo, a partir das nossas sensações e dos nossos sentidos. Então, mediante nossas sensações e nossos sentidos, diante da percepção que temos da realidade, usamos coisas para confirmar ou para se afastar.
inclinação ao repúdio, né? Como diz também o próprio Nietzsche, né? Quando ele fala sobre a natureza do ser humano. O ser humano sempre confirma aquilo que ele deseja, né? E repudia aquilo que ele não deseja. Então é uma espécie de um pensamento que é totalmente dual, tá? Então, através também da dissonância cognitiva, né, no comportamento narcisista, há uma contradição entre a aparente confiança e a fragilidade interna. Porque muitas vezes ele quer mostrar aquilo que ele tem vontade de ser, mas só que ele nunca será. Então ele é imbuído de crenças. Tem sim o fator, né, na verdade, neurológico, tem o fator, por exemplo, cerebral, mas também tem o fator também, né, que está imbuído, na verdade, na sua crença. E as nossas crenças se baseiam sempre no meio que a gente vive. Nós formatamos as nossas crenças no meio que a gente vive. E o narcisista também. Então, muitas vezes, quando um pai é narcisista, uma mãe é narcisista, o filho também pode ser narcisista, tá? Porque para ele aquele universo se torna estritamente moral, né? Moral, eu digo, sem normas, sem regras. Então, tudo é possível para essa espécie de validação. Mas o filho, ele vai fazer isso como uma espécie de aprovação. Uma aprovação que os pais não deram, mas só que ele quer obter essa aprovação de si mesmo. Então, por isso, como ele não consegue, como ele se repudia constantemente, ele busca a validação dos outros. Mas os outros nunca, na verdade, preencherão a sua vontade de validação. Então é por isso que são seres totalmente, na verdade, inseguros e ressentidos, tá? Eles são seres totalmente medrosos. O seu universo, na verdade, é envolto em medo. É totalmente envolto em medo. Então, do medo parte para a raiva, da raiva parte para a violência e da violência parte para o abuso. Tanto pode ser o abuso físico quanto o abuso emocional. Isso depende de acordo com o trauma que ele vivencia, tá? Então, como ele usa, na verdade, essa dissonância, né? Na verdade, essa disparidade entre a aparente confiança e a fragilidade interna, ele nunca deixa as pessoas conhecerem o seu verdadeiro eu, o seu verdadeiro interior, porque ele, na verdade, é uma criança, praticamente uma criança, tá? Por exemplo, que se sente totalmente abandonado. Então, como o seu pensamento, né, vamos dizer assim, é desolado, então ele não tem nenhuma moral, não tem nenhum escrúpulo ao poder, na verdade, destruir a vida das outras pessoas, desolar a vida dessas pessoas, tá? Então, esse viés de confirmação, o narcisista usa incessantemente para informações que validem a sua superimagem estimada. Então, ele sempre procura ter uma autoestima, mas a sua autoestima está sempre em relação ao outro. É por isso que ele faz essa espécie de love bombing também com a sua vítima, porque ele faz sentir amado, ele idealiza, ele cria um laço invisível, né? E só que depois esse laço se quebra. Então ele vê como aquela pessoa não é aquilo que ele deseja, porque tudo que o ser humano deseja é algo totalmente idealizado, e quando vai caindo para a realidade do dia a dia, ela desbota. Mas para o narcisista, como a sua mente é configurada a obter prazer a curto prazo, ele é um ser totalmente passivo, então isso para ele se rompe com mais facilidade, tá? Então é por isso que ele sempre vai procurar uma pessoa e outra para validar a sua insegurança, tá? E o seu ressentimento, porque ele nunca está feliz, nunca está contente. A culpa também sempre será do outro e nunca dele, tá? Então, se você assim gostou dos nossos vídeos, tá, e quiser acompanhar, procura se inscrever no nosso canal, né, apertar o botão das notificações, tá? E dê um joinha ao nosso pequeno canal. Então, eu desafio vocês, se vocês quiserem saber, na verdade, sobre os segredos do narcisismo, né, e entender como ele funciona, entre no nosso canal, né, aperta o botão das notificações, comente também a sua experiência que você teve, né, com algum narcisista do qual que você sofreu gaslighting ou hoovering, né? Então, o que eu peço encarecidamente é que você nos ajude a divulgar o nosso pequeno trabalho, tá bom? Muito obrigado pelas vossas atenções e até o próximo vídeo.